Ohio Bakayaru. E aí galera, de boa? Estou aqui fazendo uma review do mangá Gamaran. Esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo, obviamente, como vocês estão vendo aí. E esse canal aqui não vai ser uma review, não vai ser um canal completamente só de reviews de mangás. Mas eu no começo agora eu irei fazer mais conteúdo sobre review de mangás. E esse aqui é o primeiro mangá que eu gostaria de falar, que é chamado de Gamaran, que é um mangá sobre um espadachim, um mestre espadachim jovem, e que ele já é um mangá terminado, ele não lança mais capítulos. Então eu gostaria de indicar esse mangá para vocês derem uma olhada nele, para que é um dos mangás, eu não diria que ele é conhecido, mas ele é muito bom, ele merece ser conhecido por esse motivo. Esse é um mangá sobre artes marciais, tem pelo jeito conteúdo histórico sobre o país que está, que eu, se eu não me engano é o Japão. O protagonista é esse cara aqui, que se chama Gama, se eu não me engano, chama Gama Kurogane. Seu protagonista, esses são os aliados dele, Yori Sengoku, o Zenmaru Ichinose. Motivo que eu não falo se o Shinojo Sakuraki se ele é aliado dele ou não, porque eu não lembro. Eu sei que o Naoyoshi Washizu aqui, eu sei que ele é um aliado, entre aspas, do Gama Kurogane, que vocês vão entender o porquê, entre aspas, quando vocês lerem esse mangá. O motivo que eu indico pra vocês e porque eu estou fazendo eu irei fazer esses vídeos nesse canal é para indicar mangás que não são tão conhecidos, ou melhor dizendo, que merecem mais reconhecimento no mercado. Como se vocês, obviamente, que vocês estão vendo esse vídeo, não sei se a maior parte de vocês leem mangá em português, mas eu leio mangá em inglês, que normalmente sai primeiro do que o português. Mas mesmo assim, comparado com o que sai no país dele, né, do Coreia, ou China, ou Japão, não se compara em questão para eles traduzirem, né, eles são sempre muitos capítulos na frente. E algumas vezes, mesmo estando muitos capítulos na frente, a gente nem recebe, só por causa de baixa popularidade. O que é muito triste, porque alguns desses mangás merecem reconhecimento. Então, esse é um mangá que está corretamente terminado, como eu já tinha dito, mas eu quero falar um pouquinho dele aqui. Nosso protagonista, Gama Kurogane, ele é um jovem espadachim, quer dizer, ele é um jovem mestre espadachim nesse caso, mas ele ainda, obviamente, sempre em qualquer arte marcial, sempre em qualquer arte marcial, você sempre tem áreas para você melhorar e você ficar mais forte fisicamente, mentalmente, resistência física e etc, não é? Então, mesmo que ele seja, né, você esteja faixa preta, você é um mestre, você ainda tem, obviamente, áreas para melhorar como um indivíduo e como um espadachim ou qualquer arte marcial que você vai fazer. Então, aqui no primeiro capítulo, esse é o incrível protagonista aqui. E a história, assim, eu vou te dizer um pouquinho o que é a história, só pra você ter uma ideia, se você vai querer. Se você gosta de artes marciais, se você, provavelmente nem começar na história, essas coisas você vai gostar. Se você gosta de artes marciais, o conteúdo de história que tem conteúdo de história, os plots são, eu diria, ok. Não tem muito o que você pensar, afinal você lê, você não pensa muito. Se você não pensa muito na parte da história em questão de, nossa, isso pode acontecer com aquilo ali, isso vai acontecer. Você não pensa muito nesse sentido. Você pensa
mas você tá sempre no momento da história. Você, quando chega nas partes da luta desse mangá, você não quer parar de ver, de ler, porque é tão bom as lutas. O estilo também desse autor, desse criador desse mangá, é muito bom. São extremamente detalhados as coisas, você nunca tá perdido quando você vai ler esse mangá. Então, esse aqui, ó, o Washitsu, esse aqui, que esse cara aqui é um lord, ele é o filho de um lord feudal. Então, ele vai contratar vamos dizer, um segurança, que seria do clã aqui, do nosso protagonista, que é o clã Ogami, se eu não me engano. Vamos dizer. E aí ele quer contratar um cara chamado Kurogane Jinsuke, que é o pai do Kurogane Gama, que é o nosso protagonista. Só que o Kurogane Jinsuke não está mais aqui. O pai do Gama é reconhecido como um espadachim incrível, extremamente forte, obviamente. Obviamente nada, né? Mas quando você lê a história você vai entender por que ele é forte. E esse cara aqui quer contratar ele pra ser o segurança dele. Ele contratou esses dois malucos aqui pra proteger ele, obviamente, cara. Esses dois malucos aqui, ó a cara deles. Olha esse maluco aqui, esses sorrisinhos. Já sabe, vai tomar uma peia, né? Olha o bicho aí. Até o maluco aqui, o filho de um lorde feudal aqui, tá falando, cala a boca aqui. E o bicho vai lá. Esses dois malucos aí vão ver, né? Testar. E aí eles encontram já aqui The Swordsman of the Ogami Style, um espadachim do estilo Ogami. E ele fala um garoto, sim, é um garoto. Ele é o nosso protagonista é extremamente jovem quando aparece aqui pela primeira vez. E aí eles têm que, pra você se quer entrar no clã, ele tá agindo como um guarda aqui. Pra você entrar no clã, passar pelas portas pra sequer você entrar, se você obviamente, né, tiver querendo arranjar uma briga aqui, você tem que passar por ele primeiro. Ele é uma criança. Mas ele tá falando o quê? Que ele vai lutar contra esses dois patetas aqui, desarmado. Muito legal esse estilo de né, como ousa, né, como ousa seu pivete, filha da mãe. E eles vão vão tentar destruir esse moleque, e aí o Lord Feudal já achou que ele morreu. Uma pena, né? E olha isso. O moleque pegou a espada do cara, velho. Eu não sei quanta força tu tem que ter, né, velho, pra separar o movimento de uma espada que é afiada. Pra você simplesmente não perder teus dedos. Mas com coisas de... Claro que quando você vai ver... motivo que eu gosto de artes marciais. Tem dois níveis, eu diria, de artes marciais. Artes marciais mais parte realística, nem tão realístico. E tem artes marciais completamente fantasia. E aí quanto mais se imaginar, vai, né? Mais parte realística seria certa parte que seria desse mangá. Que tem certas coisas que ok, né? E tem. Só que não é completamente realístico, por exemplo, essa parte aqui. Mano, se fosse a vida real aqui, só pra você... Nem se tu fosse bombado, tu ia perder teus dedos. Pra você ter força nos dedos, né? Essa força, tanta força assim nos seus dedos pra separar força de um adulto, né? Mesmo que seja na ponta aqui da espada, que teoricamente você tem menos força. Você tem menos força aqui por causa do... Você traz menos força aqui, porque aqui você tem menos força aplicável
na parte de girar com o seu punho. Então, mas mesmo assim você tá trazendo a força com o movimento que você tá vendo aqui, com mas é claro que você pode ter, talvez eu acho que eles explicam, mas mesmo ele já sacou a espada dele, ele acho que ele já sacou a espada dele aqui. Então, ele com certeza, quer dizer, com o movimento até que talvez, mas ele ainda rasparia os dedos dele. Ele não pararia tipo a espada instantaneamente, mesmo se ele fosse fazer esse feito, entendeu? Mas aí ele desmaia o cara e acabou. Basicamente essa criança aí. Mas o que eu tava falando da fantasia realística é do fator de, mesmo que é uma arte marcial, sempre no mangá você tem que dar uma desculpa pra ignorar, certo? Sempre, né? Sempre. Se você for ler um mangá, você não pode pensar muito na parte realística. Isso que é a melhor parte do mangá é esse, não é? Você não pensar na forma realística, porque quanto menos, algumas vezes, dependendo, eu não acho que você deve ir muito fora de uma coisa absurda, porque uma pessoa com mais senso comum pode ficar tipo, what? Que porcaria é essa, né? As coisas que são muito bizarras, né? Por causa que é muito fora do senso normal, né? Mas sempre a pessoa consegue imaginar até um certo tanto artes marciais mais realísticas. Da parte que é mais artes marciais fantasia, que é o mais, né, um pouco mais parâmetro, um pouco mais fora do normal, né? Um pouco mais e vai até muito mais, né? Quando tem movimento de magia, movimentos de keys, de habilidades ferradas, de invocar a mão de Buda e etc. E destruir, tipo, um templo ou uma cidade com o seu ki. Aí tá, só que, né, quando você tá vendo o mangá, você tá num parâmetro, né? Você não pode ir de uma luta de bebê pra uma luta de adultos, tipo, em uma página. Porque, tipo, você não vai conseguir acompanhar o senso, né, de força. Então, o que eu percebo hoje em dia com muitos mangás de fantasia é que eles não conseguem esticar direito a força de fraco para forte. E eles não conseguem fazer essa imersão de você entender a força, porque vamos ser honestos, a gente quer ver nosso protagonista foderástico, forte, dando porrada em todo mundo, porque você não quer se você, ainda mais se você gosta do protagonista, você não quer ele vendo ele se fudendo, né? Algumas vezes a gente quer ver isso para ele melhorar como um indivíduo, né? Que muitas vezes hoje em dia que acontece é o protagonista é muito forte e ele é metido a besta, que eu não sou muito fã disso, por causa que, ainda mais se ele já foi fraco antes, e se ele foi tratado mal por ser fraco, que tem muito nessas fantasias de manhwa, ele foi tratado por ser incompetente ou um lixo, por ser fraco, e depois disso, quando ele ganha uma forma mítica de ser forte, ele simplesmente trata as pessoas da mesma forma. Tipo, se você ganhou essa força, cara, você, como você já passou por isso, você deveria entender certas coisas. É claro que no sistema de força deles se você é forte, você faz o que você quiser. Que ok, certo, ok, né? Mas o problema é que quase todos os manhwas são desse jeito de fantasia e artes marciais, que é bem triste, porque alguns deles são realmente bons e eles seguem esse mesmo parâmetro, que é triste porque fica muito repetitivo, ainda mais quando você lê muito mangá, não é? Então, você vê aquele parâmetro se repetindo e você só tá tipo implorando, por favor, tenha um protagonista diferente, né? E eu vou falar de alguns mangás que infelizmente vão ter essa história de protagonistas repetidos de manhwas e mangás, e também falarei de mangás e manhwas que terão protagonistas que não são desse jeito. Tem esse aqui, por exemplo, é um deles. Ele simplesmente ele é mais para artes marciais realísticas,
mas que tem, né, a partir de um pouco de fantasia, de algumas certas forças sobrenaturais e etc. Mas é muito bacana porque ele te mostra, ele te mostra múltiplas armas que você não pensaria em questão de arco e flecha, estilos de artes marciais e tem muitos estilos de artes marciais diferentes, lutas diferentes. Então é muito bom. E esse mangá tem uma individualidade em questão do que ele é, do que ele quer. E você se apega rapidamente com esse protagonista, com o Gama. Na verdade, se você pegar com ele no primeiro a 10º capítulo, honestamente, você pode... Eu não falaria pra você parar, eu falaria continua lendo um pouco mais, porque mesmo se você não gostar do protagonista, continua lendo, porque se você gosta de lutas, compensa você ler. Se você gosta de lutas, as lutas são boas. Mas como eu disse, não são lutas com explosões gigantescas, são mais para puxado para realista. Em certos níveis, né? Certos níveis que é de realista. Não é completamente realista, mas tem certos impactos realistas que você poderia ver e você falar, dá pra fazer. Você vai entender isso em alguns certos casos. A maior parte das lutas você vê tipo, ok. Mas tem algumas coisas que são tipo, acho que sim, né? Acho que sim, né? Mas a quantidade de coisas que você aprende de armas e artes marciais que existiram e hoje em dia como ela, se você pensar, se você vê elas, é muito da hora. E além disso, ele te ensina também certas coisas sobre, se você prestar atenção, ele te ensina certas coisas de artes marciais, de como você se movimentar, ou pra você exibir mais força em certas coisas. Se você gosta de estilos de artes marciais, ele explica cada oponente que o Gama Kurogane vai lutar contra, não é necessariamente um espadachim, entendeu? Então são artes marciais diferentes que eles explicam como alguns dos movimentos são feitos. Claro, como eu disse, alguns movimentos são tipo, eu não sei se alguém conseguiria se mexer dessa forma tão rápida, mas você vai ver, por exemplo, na Olimpíada, aí teve a apresentação artística das duas mulheres chinesas, incrível, e da velocidade das duas, não é? Então tem certas coisas que você pode pensar que não é possível, mas é possível. Mas então, se você gosta de artes marciais, curte lutas boas e, como eu disse, o gráfico, deixa eu colocar, não quero dar spoilers, vou colocar no vídeo, quem sabe não tem uma luta, se tiver uma luta, shit, não, isso aqui é spoiler. Oi! 6. Oxi, puta que merda. 2, então. Os gráficos aqui, no começo, os gráficos, a arte é limpa, a arte é muito boa. Eu gosto muito desse estilo de arte eu não sei qual seria o nome desse estilo de arte, além de estilo de arte pra desenhar, estilo anime, né, ou mangá. Mas eu acho muito da hora os personagens que aparecem nesse mangá, cada um deles se destaca um do outro. Realmente é um mangá que é bom. Aqui, agora ele tá o espadachim que morreu contra esse maluco aqui. Esse maluco aqui, se eu não me engano, usava... Qual o nome? Tomou um AP aí, fi. Essa arma aí, cadê? A Naginata. Obrigado. É o nome da arma que ele usa. Aí, a arma. Bem incrível.
Arrancou um pedaço da pele do topo do nariz dele. Então, e aí que, obviamente, o nosso protagonista foi contratado como um guarda pelo Washizu aqui, vou falar só o segundo nome dele porque eu é difícil falar o Nao, porque eu quero falar Nao Yoshi. Naoyoshi. Naoyoshi. Nao. Por algum motivo eu quero parar o mano. Puta desgraça. Porque eu quero falar Nao e eu quero falar tudo seguido, falar rápido, em vez de falar Nao e ter a pausa Yoshi. Zoado. Mas isso é uma introdução que eu tô dando desse mangá, porque eu recomendo pra vocês verem esse mangá. Eu espero que vocês gostem desse mangá. Por favor, me dizem o que vocês acharem aí, se vocês gostaram do mangá aí, escrevam o que vocês acharam do mangá, bora discutir. E é isso aí, se vocês gostaram, por favor, dá um like e se inscrevam no canal. Falou!